Tenho percebido que ultimamente minhas orações são por coisas que dinheiro nenhum compra. Meus pedidos são: Deus, me dê tranquilidade. Senhor, tira de mim essa angústia e o medo. Pai, me protege. Me protege toda vez que saio de casa. Cuida da minha saúde. Cuida da minha família. Todos os meus pedidos são por coisas que o dinheiro não pode pagar. E eu ando tentando dar um sentido para todas as dificuldades que apareceram. Pensei muito nos problemas que tive que enfrentar. Mas aí, lembrei do que diz Provérbios 19, no versículo 21, a pessoa faz muitos planos, mas só o que Deus quer é que acontece. Com isso, entendo que meus planos só vão dar certo se Deus estiver no comando. A vida muda o tempo todo e é cheia de lutas, mas Deus controla tudo. Não conseguimos fazer nada sem que Deus tenha dado o aval. Se Jesus mudou o coração de um cara que perseguia cristãos, Saulo virou o apóstolo Paulo, ele pode me transformar de alguém mentalmente fraco para alguém forte. Ele pode me fazer deixar de ser só mais um por aqui para me tornar alguém importante no reino dele. Eu tenho fé porque, se Jesus encontrou uma mulher sozinha no poço e deu a ela água viva, ele pode fazer o mesmo por mim. Ele pode me dar mais fé e menos pavor, mais paz e menos agonia, mais alegria e menos tristeza. Se Jesus pôde notar o toque daquela mulher na barra da roupa dele, com certeza ele sente a minha dor. Ele percebe o peso que eu carrego. Deus tem um jeito certo de agir na sua vida e na minha. A gente pode seguir o que ele quer ou pode não obedecer e fazer do nosso jeito. O problema de fazer as coisas por conta própria é que as consequências vêm. E vou te falar, eu prefiro 1000 vezes o plano de Deus do que fazer as minhas vontades sem o conselho dele. A pergunta é: o que eu quero ou o que Deus quer? A gente age com fé mesmo sem ter garantia ou certeza. Ninguém sabe como será a vida de um filho. Mesmo assim, as pessoas continuam a ter filhos. Ninguém tem como saber como vai ser o casamento. Mas a gente continua acreditando que o relacionamento vai durar para sempre. E é por isso que às vezes seguir o plano de Deus é difícil ou assustador. Acreditar em Deus sempre pede que a gente faça algo antes que o resultado apareça. A fé entra em ação antes do milagre. Lá em Êxodo 14, versículo 16, Moisés teve que levantar o bastão e esticar a mão sobre o mar para que ele abrisse. Ele não chegou ao Mar Vermelho e encontrou ele já dividido. Não, precisou de fé e atitude para ele ir até lá, e outra atitude para o milagre acontecer. Pense na mulher que estava doente. Ela tinha certeza que ia ser curada? Ela sabia que, se ela se esforçasse para passar pela multidão, porque ela não tocou na mão de Jesus? Porque só na barra da veste? Ela estava perto. Por que não correr e agarrar Jesus para chamar a atenção? A fé dela dizia que só de tocar em algo que estava nele seria o suficiente. Por isso, em Lucas 8, versículo 48, ele fala: Minha filha, a sua fé fez você sarar. Fique em paz. A fé fez o movimento antes de qualquer coisa. Então, hoje, acredite, mas faça algo com sua crença. Tenha fé, mas haja com essa fé. Pode ser até bem simples, como falar algo em voz alta. Você já tentou? Se você precisa disso, diga em voz alta: Eu estou curado. Eu não devo nada. Eu sou bom o suficiente. Eu posso tudo em Cristo que me dá força. Junte sua fé com a sua atitude, porque a palavra de Deus ensina que a fé é a chave para tudo na vida de quem crê em Jesus. É pela fé que aceitamos Jesus como Salvador. É também por causa da fé que vivemos alegres e felizes, sabendo que vamos passar a eternidade com o Pai no céu. E um dos textos mais fortes da Bíblia sobre fé é Hebreus 11, versículo 6. Sem fé não dá para agradar a Deus, porque quem chega perto dele precisa crer que ele existe e que ele recompensa quem o procura de verdade. Isso mostra que a fé é uma regra para quem é crente. É o centro da nossa vida com Deus. A fé é a prova das coisas que não vemos. A fé é a nossa forma de dizer para Deus que confiamos que Ele recompensa quem o busca de verdade. Então, se pergunte: minha prova é forte? Minha fé é grande? Essa fé agrada a Deus? Eu acredito sem sombra de dúvida que Deus dá o prêmio para quem o busca de verdade. Outro ponto que quero tocar é sobre o poder que a fé traz. Hebreus 11, versículo 30, diz: Pela fé, as muralhas de Jericó caíram depois que o povo deu a volta nelas por 7 dias. A fé fez os muros caírem. A Bíblia está nos contando que a fé tem o poder de derrubar barreiras. A fé destrói fortalezas. Portanto, para o crente que precisa de uma virada,
O que ele precisa ter? O que vem antes da virada? Isso mesmo, fé. Para quem precisa de um milagre, o que vem antes? Acertou, fé. Para quem busca cura, paz, quer que a vida se ajeite, o que vem antes? É isso, fé. A fé não é só o jeito que a gente começa a se relacionar com Deus. Não, a fé é algo para vivermos e usarmos todo santo dia. A fé precisa ser a regra principal na nossa vida. Fé na palavra de Deus, fé em quem Deus é e fé no que Ele prometeu para nós. Marcos 10, versículo 13 ao versículo 16. As pessoas levavam crianças para Jesus tocar nelas. Mas os seguidores de Jesus brigaram com elas. Quando Jesus viu, ficou bravo. Ele disse: Deixem as crianças chegarem perto de mim, não atrapalhem, porque o reino de Deus é de quem é como elas. Eu garanto a vocês, quem não aceitar o reino de Deus como uma criança, nunca vai entrar. E ele abraçou as crianças, pôs as mãos nelas e as abençoou. Pense como uma criança se relaciona com os pais. Se está feliz, ela pula, ri, sorri e abraça. Se está machucada ou com dor, corre para o colo dos pais para se acalmar. Se está com medo ou preocupada, chega perto, procura a mão da mãe ou do pai e aperta forte. Se fica brava, faz manha, mas logo volta para os braços deles. Se ouve um não ou ainda não, não guarda raiva nem fica dura por dentro. Não fica de mal dizendo: nunca mais falo com a mãe ou o pai. Não, ela esquece rapidinho e segue em frente. Em pouco tempo, está de volta nos braços dos pais. Se uma criança precisa de algo e os pais prometeram fazer ou dar, ela não fica tensa e ansiosa. Ela vai dizer: minha mãe disse que vai fazer isso para mim. Meu pai prometeu que vai me dar isso. O ponto é que uma criança confia totalmente nos pais. Assim deve ser conosco. Como filhos de Deus, devemos ter fé total em Deus, o Pai. Uma criança depende dos pais para tudo. Nós, como filhos de Deus, devemos depender totalmente do Senhor. Eu gosto da expressão fé de criança. Embora não esteja na Bíblia, acho que descreve bem a fé que precisamos ter. A gente diz que somos filhos de Deus. Mas quantos de nós dependemos dele como um filho depende dos pais? A fé de criança espera tudo de Deus: força, o que comer, proteção. Eu acho que ter fé de criança é fundamental. Quando você age com a fé simples de uma criança, você está agindo com o tipo de fé que Provérbios 3, versículo 5 e versículo 6, descreve na versão amplificada: confie e se apoie em Deus de todo o seu coração, e não se apoie no que você entende ou pensa. Em tudo o que fizer, lembre, reconheça e dê o valor a Ele, e Ele vai acertar seus caminhos, tirando o que te atrapalha. Com isso em mente, vamos orar. Pai, oramos para que Tu sejas o único que mereça ser adorado todo dia. Dá-nos um desejo enorme de Te buscar, Senhor. Ajuda-nos a ter essa fé de criança. Uma fé que confia em Ti de olhos fechados. Que depende de Ti com tudo o que somos. Junto com todos que ouvem, nós nos entregamos a Ti. Abre nossos ouvidos para que a gente consiga ouvir e receber a Tua voz, Senhor. Deus, oro pela pessoa que ouve e está com a fé fraca. Oro por quem luta com a dúvida. Que o Espírito Santo nos lembre que nosso Deus é vivo, poderoso, e pode fazer muito mais do que a gente pede ou imagina. Toca em quem está fraco na fé, querido Jesus. Que o Espírito Santo lhes dê força para continuar confiando e esperando em Ti. Senhor, dá a eles a força para seguir lutando a boa luta da fé e correndo a boa corrida. Eu peço, Senhor, que quando a gente estiver fraco, Tu fortaleças a nossa fé, reforces nossa crença. Ajuda-nos, Espírito Santo, a não sermos duros de coração, mas sim a crer. Ajuda-nos a crer com coragem e com certeza. Ajuda-nos a acreditar em todas as promessas de Deus de forma total. Ajuda-nos a crer sem medo em Êxodo 14, versículo 14. O Senhor vai lutar por vocês, fiquem quietos. Ajuda-nos a aceitar a Tua palavra com ousadia e sem duvidar. Deus, ajuda-nos a declarar e a nos apegar a Isaías 40, versículo 29 ao 31. Ele dá vigor ao cansado e aumenta a força de quem não tem nenhuma. Mesmo os jovens se cansam e desistem, e os rapazes caem. Mas aqueles que confiam no Senhor vão ganhar novas forças. Eles voarão como águias, correrão e não ficarão cansados, andarão e não perderão fôlego. Tu, Senhor Jesus, és a nossa fonte de força e nos guias para a vitória. Tu és a força que nos faz vencer o pecado. Deus, Tu disseste na Tua palavra que nos últimos dias derramarias o Teu Espírito. Então,
Eu te dou as boas-vindas, Espírito Santo. Eu convido a tua presença para ficar ao meu lado e me encher. Ajuda-me a ver as promessas de Deus se cumprindo. Promessas de paz que vai além do que a gente entende. Promessas de uma mente sã. Promessas de proteção. Espírito Santo, eu oro para que tu te movas comigo, andes comigo e fales comigo. Seja a voz suave que me orienta. Pai do céu, oro para ter um caminho mais próximo contigo, para ter um relacionamento mais fundo. E também, Senhor, oro para que eu ande no Espírito para não fazer o que a minha carne quer. Oro para que eu ande pela fé e não pelo que vejo. Meu desejo, Senhor, é viver de um jeito que te agrade e te honre. Levanto minhas mãos e curvo meu coração dizendo: obrigado, Deus, pela tua bondade e perdão. Dá-nos paz, Senhor, mesmo no meio do caos e da confusão. Que meu coração não se apavore, porque meu Deus é fogo que consome. Que meu coração não se assuste, porque quem está em mim é maior do que o que está no mundo. Quando a vida estiver de cabeça para baixo, minha alma não vai tremer. Minha alma não vai sair do lugar porque meu Deus abre caminhos. Eu louvo teu nome, Pai, te amo e agradeço por ouvir esta oração. É em nome de Jesus que oro e dou graças. Amém. Qual parte sobre a fé, agir antes, a fé simples de criança, ou se segurar na palavra, falou mais com você hoje? Escreva seu comentário para inspirar outras pessoas. Se esta mensagem te deu ânimo e fortaleceu sua fé, compartilhe este vídeo para que mais gente seja abençoada. Quer mais vídeos que te ajudem a viver pela fé e no Espírito Santo? Então, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nada.